Graça e paz a todos, amados. Shalom, shalom. Queremos agradecer mais uma vez a presença do Bispo Souza, da IFC, da Escola Ministerial. É uma escola de formação de ministérios, de líderes, e é sempre bom estar com o Bispo. Ele tem tido assim nessa época de pandemia, tem se colocado na disposição de estar conosco, de abençoar aqui os pastores, sempre com uma palavra abençoadora. Eu quero agradecer mais uma vez a sua resposta ao convite. Eu sei que nós íamos ter uma reunião há 3 semanas atrás, não foi possível, mas hoje estamos aqui. Então, quero desde já, deixar todos os irmãos avisados. No final, se tiverem perguntas, quiserem participar, quiserem fazer alguma pergunta, com a liberação do Bispo Souza, se for alguma pergunta pertinente, né, que ele sinta vontade para responder. Então, amados, eu gostaria de pedir ao pastor Valmilton que pudesse orar nesse momento, colocando esse instante na presença de Deus, o Bispo Souza, sua família, seu ministério, e que o Senhor possa abençoar essa tarde. Com certeza, não só agora, mas aqueles que irão ver em outra oportunidade esse vídeo, de certo serão abençoados. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua unção, para que, Senhor, essa ministração, como sempre tem sido, venha trazer grande edificação para o corpo de Cristo. Nós abençoamos o Teu servo e nos colocamos agora diante de Ti para receber aquilo que Tu tens preparado para nós nesta tarde. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Bispo Souza, fica à vontade, e se quiser falar alguma coisa um pouquinho também sobre o ministério do IFC, trazer alguma novidade nesse sentido para os pastores, fique à vontade. Amém, obrigado. Está aí conosco também o pastor Marcos, ele é lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul, está participando aí conosco. E a novidade é que na segunda quinzena de agosto nós vamos iniciar com o IFC EAD, né? Uma plataforma que a gente comprou aí faz um tempo, já os testes passaram, e então, a partir da segunda quinzena de agosto, de qualquer lugar do mundo, as pessoas vão poder ter acesso aos ensinos da escola via EAD. Nós já estamos tendo online, né? Algumas escolas continuam online. Agora vamos voltar ao presencial, juntamente com online. Então, a gente está abrindo muitas possibilidades para lugares onde as pessoas queiram estudar, elas vão poder fazer de acordo com aquilo que é a melhor opção para elas, né? O que eu queria compartilhar com os irmãos é uma palavra para nós, liderança, né? Porque nós estamos vendo aí muito complicado que está acontecendo no nosso meio. O pecado entrou com uma força muito grande, está sendo aceito como normalidade coisas que há 20 anos atrás eram repreendidas, né? Eram rejeitadas, né? E hoje a gente vê entrar com uma normalidade, e a gente sabe que isso não deveria estar acontecendo, né? Porque líder, ele inspira outros, né? Aqueles que estão numa posição de liderança, eles têm uma responsabilidade muito grande diante do rebanho. E eu queria fazer uso, então, da vida do rei Uzias, que ali tem muito ensinamento para nós. Queria que nós abríssemos lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos compartilhar alguns versículos. Esse texto é muito rico em termos de ensinamento, né? Embora seja Antigo Testamento, e hoje até essa praga entrou aí, que hoje nós estamos na Nova Aliança, Novo Testamento, joga fora o Antigo Testamento, e, sabe, não sei de onde que esse pessoal tirou do inferno essas informações, porque se você desprezar o Antigo Testamento, você não entende o Novo. É como joga tudo fora, começa do livro de Atos para frente, né? Aí com isso você faz o que você quiser, né? Você constrói a doutrina, a heresia, a aberração que você quiser, que é o que está acontecendo. Mas o Antigo Testamento tem
ensinamentos muito preciosos para nós. Como é que você tira a Gênesis da nossa história? Se o Antigo Testamento não vale nada, você joga fora a Gênesis, então para que precisou Jesus, né? Então, eles estão conectados. E aqui o que aconteceu com o rei Uzias é um ensinamento para todos nós. Então, vamos ler lá do versículo 1 ao 5, de 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, ele era menino, ele entendia que tinha necessidade do Senhor. Isso nos remete ao início dos nossos ministérios. Nós podemos usar isso, né, a pouca idade de Uzias, como trazendo para todos nós, quando nós iniciamos um projeto, um ministério, uma igreja, e é aquela dependência de Deus, né? Você se entrega, você se nega, você busca de todo o teu coração fazer a vontade do Senhor, né? Agradar ao Senhor, aplicar aquilo que está na palavra de Deus. Então, todo início de carreira cristã, ela começa com uma dedicação muito grande, uma entrega total, uma busca do Senhor, né? É oração, é jejum, é estudo da palavra. E quando nós temos essa dedicação, obviamente que as coisas acontecem, porque Deus honra, né? Todo aquele que faz de coração para ele honra. Enquanto ele buscou o Senhor, o texto que nós lemos aí no versículo 5, Deus o fez prosperar. Então, quando nós lemos na sequência, eu não vou ler todos os versículos, eu vou citar, para não ficar muito cansativo, né? Você olha ali do versículo 6 ao 9, Deus dá vitória a ele contra os seus inimigos, ele vence os seus inimigos. No versículo 10, mostra a prosperidade que ele alcançou por essa atitude, né? Esse coração de dependência do Senhor, entender que sem o Senhor ele nada poderia fazer, né? E quando nós lemos também do versículo 11 ao 15, depois os irmãos podem até ler com calma, nós vamos ver que ele era muito poderoso, ele alcançou um grande nome. É óbvio que lendo esses versículos aí não dá a dimensão do tempo que ele foi gastando, né? Foi investindo durante o seu reinado, o trabalho que ele teve, a dedicação. Mas o fato é que essa dedicação dele ao Senhor, essa dependência dele do Senhor, fez com que ele alcançasse grandes resultados na vida dele. Só que ele não manteve essa atitude. É aqui que nós precisamos tomar todo o cuidado. Todo líder tem que se preocupar com isso. Eu tenho, você tem. Que quando as coisas começam a acontecer, é ir deixando aquele propósito que a gente tinha no início da nossa carreira cristã, aquela dedicação. Então, olha o que acontece no versículo 16. Eu separei algumas partes que nós vamos ler, né? Então, no versículo 16 diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O que esse versículo diz é que quando ele se tornou forte, agora eu sou poderoso, agora eu tenho conquistas, agora eu estou muito próspero, ele ficou orgulhoso.
Observe que o texto diz: exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E nessa autoexaltação, ele achou que podia fazer qualquer coisa que bem entendesse. Eu sou rei, eu sou poderoso, eu sou forte, eu tenho aí muitos testemunhos, né, trazendo para a nossa época, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Então, o que ele fez? Ele queimou incenso, que não era a função dele. Como rei, ele não deveria ter essa atitude. Ou seja, ele deixou de ser fiel a Deus. É o que hoje nós vemos muitos líderes que acham que, pela posição que ocupam, eles podem fazer o que eles quiserem. Aí que nós começamos a ver decisões erradas, comportamentos errados, né? E a palavra de Deus, ela dá um alerta para nós que a soberba precede a ruína, né? Então, o orgulho, a pessoa que acha que ela é muito importante, né? Que as coisas acontecem por causa dela, não por causa do Senhor. E sem perceber, a pessoa vai se apartando do Senhor, vai deixando de depender do Senhor. Olha o que um pastor, numa reunião de pastores, falou. Não vou dizer nem onde é, para não gerar curiosidade, mas o pastor disse assim: irmãos, Deus só faz o que nós não podemos fazer. E é pura verdade. Mas ele continuou: depois de tanto tempo de ministério, todas as experiências que eu tive e o conhecimento que eu adquiri ao longo destes anos, hoje eu dependo menos do Espírito Santo do que antes. Ou seja, se tornou muito forte, né? Muita experiência, foi estudando, então ele achou que a experiência mais o conhecimento adquiridos, eu falei, não entendeu nada. O fato é que quanto mais você conhece do Senhor, mais você você entende a dependência dele. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim: ó, sem mim, vós nada podeis fazer. Eu e você não temos poder de fazer a obra, mas o Espírito Santo, através de nós, tem. Nós somos vasos, nós não somos o Espírito Santo. Nós somos vasos de barro carregando um grande tesouro que é o Espírito Santo. E o orgulho tira a glória de Deus e traz a glória para o homem. É como se embotasse o poder de Deus e começa o homem a achar que ele é que tem a capacidade de fazer as coisas, de produzir as coisas. Então, aí, no versículo 16, exaltou-se o seu coração. Agora, um erro é nós acharmos que só acontece com os outros. É tão sutil esse orgulho que são os elogios, são os resultados, né? É o crescimento, as experiências, que se a pessoa não se mantiver humilde e reconhecer que as coisas só acontecem por causa dele, pouco a pouco esse orgulho vai tomando conta do coração. Alguém que é orgulhoso hoje, se você olhasse 10, 15, 20 anos atrás e falasse para a pessoa: você vai ser orgulhoso. Imagina, eu dependo do Senhor, né? Só que o não vigiar em todo o tempo, né? Foi o que o Senhor Jesus falou, né? Vigiar em todo o tempo e orai. A pessoa vai permitindo que o coração dela vá se enchendo de orgulho. Uzias não foi da noite para o dia. Ninguém fica orgulhoso da noite para o dia. É um processo que, se a pessoa não estiver vigiando constantemente, procurando ser humilde todo o tempo em tudo, né? Então, no caso de pregador, né, os convites, né? Então, a maneira como a pessoa é tratada, pouco a pouco ela começa a achar que ela realmente é que é importante. Então, essa exaltação pode também entrar no nosso coração.
Olha o versículo 17 e 18 na continuação. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Então, é gente boa, não era gente que estava ali fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira, não. Gente séria, gente íntegra. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então, os sacerdotes que tinham autoridade sobre o templo repreenderam Uzias. E eu e você, é muito bom, se nós estivermos fazendo algo que não agrade ao Senhor, sermos repreendidos. Porque se nós temos um coração humilde, uma repreensão nos desperta a falar: opa, olha, realmente eu estava fazendo coisa errada. Tem um pastor aí bastante famoso e um outro muito próximo dele, também bastante conhecido, né? Um dia ele estava falando para mim: olha, eu sou amigo do fulano e Deus me mostrou que eu tenho que dar uma palavra para ele. E eu vou dar, porque eu tenho responsabilidade diante de Deus. E era uma repreensão. E passa o tempo, eu leio uma reportagem deste pregador importante ridicularizando, eu falei: ele falou mesmo, ridicularizando o irmão. E era uma pessoa muito séria, falou: olha, o Senhor falou comigo, que eu tenho que levar essa palavra para ele. E pela entrevista que eu li, né, numa revista, a entrevista desse pregador famoso, importante, né, que hoje está caído aí, mas não sai da mídia, né? E colocando esse irmão numa condição de inferioridade, dizendo: eu, se tivesse que me consultar com ele, jamais procuraria quem ele pensa que é para falar comigo. Ou seja, a pessoa estava tão arrogante, tão prepotente, né, que ela não aceitou, ela nem parou para pensar que aquilo era o amor, mesmo que a pessoa estivesse errada na repreensão, mas a humildade faria com que a pessoa fizesse um exame da sua consciência e agradecesse. Olha, irmão, eu sei que você está preocupado comigo, que você me ama, muito obrigado pela palavra que você me trouxe. Mas não, rejeitou a palavra e aí foi uma besteira atrás da outra. Você olha a trajetória de vida desse ex-famoso, né? É uma sequência de quedas. Por quê? Não teve a humildade de dizer: eu pequei, eu estou arrependido e quero mudar de posição. O que os sacerdotes estavam fazendo com o rei Uzias é falando: ô rei, você está errado, você não podia estar fazendo isso, não é sua função. Agora, olha o que o orgulho faz: o orgulho não permite que a pessoa reconheça, porque o humilde, quando ele é repreendido, ele reconhece e ainda fica grato a Deus pela repreensão. Olha a vida de Pedro. Pedro recebeu repreensão. Quando ele disse que não permitiria que Jesus fosse à morte, né? Fosse crucificado, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu que só me serve de escândalo. Depois, quando ele disse que iria com Jesus até a morte, Jesus falou: não, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2. E Pedro, até aquele momento, ele se achava muito forte. Pedro confiava demais nele. Ele precisou ter um encontro com ele para reconhecer a incapacidade dele de fazer a obra, que até ali ele se achava capaz. Lá em Lucas 22, 32, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás te reivindicou para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfaleça. Eu não sei o que Pedro estava aprontando, irmãos, mas para Satanás reivindicar Pedro diante de Deus e Jesus ter que interceder, e Jesus diz: olha, quando tu te converteres, então Pedro não era convertido,
confirma teus irmãos. E ali Pedro, quando Jesus fala isso, fala, por que eu negaria a ele? Eu, Pedro? Eu? Imagina que eu vou negá-lo. Mas o fato é que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou e Jesus olhou para ele. Jesus não olhou com olhos de acusação, dizendo, Pedro, olha o que você fez. Eu falei e você fez. Eu ainda te avisei. Não, sabe por quê? Sabe qual é a coisa mais linda que eu vejo no Senhor? Ele sabe até onde nós podemos ir. E quando nós atravessamos algum limite, que nós não íamos conseguir, mas atravessamos, não existe da parte dele acusação, mas existe compreensão e a disposição de consertar nossos erros, porque todos nós erramos, não tem líder que não tenha errado. E eu e você não podemos dizer que nunca mais vamos errar. Só que quando o coração é correto, há conserto, há ajuda, há auxílio da parte do Senhor. E foi o que Jesus fez com Pedro. Naquele momento que ele nega Jesus e Jesus olha para Pedro, não com olhar de acusação, mas com olhar de amor, dizendo, Pedro, eu não estou decepcionado com você, porque eu sabia que você não era capaz. Mas Pedro estava decepcionado com ele. Tanto que ele fez o quê? Eu vou pescar. E Jesus vai atrás de Pedro. E quando chega para Pedro, não passa uma repreensão nele, só me pergunta, você me ama? Você me ama? Você me ama? Cuida das minhas ovelhinhas. Irmãos, quando nós temos um coração humilde, um coração sincero na presença do Senhor, ainda que erremos em alguma coisa, né? Por algum momento, não vigiamos, fizemos alguma, mas há um coração sincero, há da parte do Senhor a assistência, a compreensão, o auxílio, a ajuda. E olha no que Pedro se transformou. Ele não era perfeito, ainda tinha um problema com a lei terrível. Pedro tinha uma dificuldade com a graça muito grande, né? Mas era um homem que tinha um coração ensinável. Era um homem que tinha um coração humilde. Lá na igreja da Galácia, Paulo precisou repreendê-lo, porque enquanto os judeus não chegavam, ele comia com os gentios. Quando os irmãos chegaram, ele começou a se apartar, já não tinha relacionamento com eles, e Paulo dá-lhe uma chamada na frente de todo mundo. Mas mostra Pedro, um homem não perfeito, com um coração ensinável. E aqui no caso de Uzias, a mesma coisa. Os sacerdotes estão dizendo, olha, você está errado, muda isso, muda de atitude. Mas olha o que é que ele faz. Versículo 19. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Uzias já estava insensível. Ele ficou indignado porque eles chamaram a atenção. Essa é a marca de uma pessoa dominada pelo orgulho. Ela não aceita que ninguém fale nada, né? Ninguém o critique por alguma coisa. Às vezes, nós somos pregadores, já deve ter acontecido com você, você está no calor da mensagem, fala alguma coisa que você não percebe, alguém vem depois e diz assim, você viu o que você falou lá? Não. Você falou, eu falei isso? Falou assim, assim. Olha, eu não percebi, né? Mas você reconhece, então, olha, se eu falei, errei. Uma vez eu vi um pastor, ia ter uma festa country na igreja, e ele querendo descontrair, falando, olha, irmãos, tal, então você vem a caráter, mas tem irmão que não precisa nem se vestir a caráter, vem com a roupa que você está acostumado, que serve, e não percebeu. E a esposa depois falou, você viu o que você falou lá no púlpito? Não. Você falou que na festa country tem irmão que não precisa nem se vestir, que ele já pode vir com a roupa que ele vem. Isso aí você teve uma atitude errada, você pode ter ofendido alguém. E eu falei isso, falou. Ele foi lá e pediu perdão. Então, nós estamos sujeitos a isso. Mas, quando a pessoa é orgulhosa, ela não aceita repreensão, orientação, ajuda, socorro de ninguém. O orgulho faz com que a pessoa se julgue autossuficiente, né?
Então, o que aconteceu? Ficou leproso. Lepra era consequência da desobediência, né? Então, é um cuidado que eu e você também temos que ter. E até para, no momento de sermos advertidos por alguma coisa, não agirmos com raiva, porque ele ficou indignado. Uzias se indignou. Ele falou, como é que é? Eu sou o rei aqui, vocês não têm nada que falar assim comigo. Eu, como rei, eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? E eu vou fazer. Olha só, se ele tivesse parado, refletido, pensado um pouco mais, o fim da carreira dele teria sido diferente. Mas a indignação fez com que ele cometesse mais um erro em cima do erro. Vamos continuar aí no versículo 20 e 21. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Qual foi o resultado dessa atitude rebelde? Perdeu a posição. Orgulho só traz destruição na vida da pessoa e impede que Deus cumpra com o propósito que ele tem na vida desta, né? Então, se nós não tivermos um coração ensinável, nós vamos ter muitas dificuldades com a nossa liderança, né? Agora, eu quero que nós abramos lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, verso de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Precisou morrer o rei Uzias para que a glória do Senhor se manifestasse. Então, quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ou seja, o Senhor manifestou a glória dele. Da mesma forma, nós temos que fazer morrer em nós tudo aquilo que é carnal, que impede a manifestação da glória do Senhor. Aqui em Colossenses, capítulo 3, irmãos, desculpe, eu estou falando assim um pouquinho rápido, porque eu não quero me estender muito. É tanta coisa que a gente tem para falar que... né? Eu sei que todos os irmãos têm algumas necessidades, né? Então, capítulo 3, de 5 a 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Ou seja, se nós queremos manter a nossa posição na presença do Senhor, agradar o Senhor, ter o nosso ministério frutífero, fluindo, né, e o Espírito Santo operando através de nós vamos ter que continuamente analisar o nosso coração. Então, a vida do rei Uzias
é um grande ensinamento para mim, um grande ensinamento para todos nós. Porque enquanto ele estava no começo, né, era novo, dependia do Senhor, ele começou, ele prosperou, ele teve muitas experiências com Deus. Mas o final da carreira dele, né, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, ou seja, eu me mantive fiel até o fim. Porque o mais importante não é como nós começamos a nossa carreira cristã. O mais importante é como nós vamos terminar a nossa carreira. Quantos que começaram tão bem e hoje alguns terminaram mal e outros, pelas coisas que nós estamos vendo, né? Nós sabemos qual vai ser o destino disso tudo. O mais triste é que nós estamos vendo muita consciência cauterizada, líderes aí em práticas terríveis, né? E você não vê nenhuma atitude de mudança, a pessoa falando, olha, eu realmente eu fiz algo errado, ainda procura, através das mensagens, justificar os seus erros. Eu vou contar uma experiência negativa, só para a gente entender como esse negócio é mais grave do que a gente imagina. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu no exterior. Eu estava na ocasião que estourou um escândalo na igreja. Descobriram que o pastor presidente do ministério no exterior estava envolvido com a esposa do braço direito dele, que era presbítero na igreja. Aí o pastor que iria substituí-lo, né, que é um dos que fez o IFC, ele falou para mim, eu falei, mas como é que foi isso daí? Ah, não sabe, agora que aconteceu, descobriram, porque o marido colocou um investigador, tá. Falei, mas há quanto tempo que vem esse pecado? Ele falou assim, nós não sabemos, né? Na cidade, alguns falam 6 anos, 9 anos, 10 anos. Eu falei, espera um pouquinho. Na cidade estão falando que 6 anos do pecado, 8 anos, 10 anos, 9 anos. Falei, existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado tem perdão, iniquidade não, porque a iniquidade passou o tempo do arrependimento, a pessoa não mudou de atitude, ela entra na prática do pecado e agora acabou. A iniquidade não tem retorno, o pecado sim. Você que está assumindo o lugar, você precisa saber dessa história. Aí fizeram o culto do perdão, foi o pastor do Brasil para lá. Aí eu estou só olhando aquilo. Eu falei, apuraram? Eu não estava no culto, eu ouvi porque a gente estava lá ministrando, né, dando aula. Apuraram? Não, mas você tem que ir atrás. Bom, eu volto um tempo depois, ele fala, olha, a coisa é mais grave do que você pensa. Ele estava há 9 anos em adultério. A esposa do presbítero, a filha do presbítero de 6 anos, não é filha do presbítero, é do pastor. E ele não estava só envolvido com essa, ele estava envolvido com a outra esposa do outro pastor de outro ministério, da nossa igreja, em outro estado. Eu falei, esse está cortado do ministério. Se vocês mantiverem esse homem no ministério, vocês vão trazer maldição. E eu falava, interessante, que a gente está há muito tempo lá, né? Isso estourou faz 2 ou 3 anos. Eu falava, olha, eu nunca vi uma igreja tão radical de usos e costumes e com tanto pecado sexual como na sua. Tem coisa errada na sua igreja. Ele falou, não, mas a gente soube que também teve um problema assim no passado. Eu falei, não é normal o tanto de pecado sexual que tem na sua igreja. E quando estourou isso, ele falou, aí tem mais 2 mulheres que nós nem fomos atrás. Bom, esse homem ficou 9 anos pregando, ministrando, fazendo casamento, impondo a mão nas pessoas, vivendo na prática do pecado. E se você visse como ele era muito carismático, vivia rodeado de pessoas. E quando vieram falar comigo, eu falei, esse aí não tem volta.
esse aí está cortado da comunhão com Deus. Que é isso? O senhor é muito radical. Falei, vai ler Hebreus 6. Vai ler lá Hebreus 6, a advertência de 4 a 8, lá, o que acontece com quem abandona as coisas de Deus. Não, mas ele pode se arrepender. Eu falei, passou o tempo do arrependimento. Deus dá um tempo para o arrependimento. Se a pessoa tranca o coração, não se humilha, não muda de atitude, chega um momento que não é que Deus rejeitou. Ele se afastou, ele rejeitou Deus. Aí ele voltou. Aí é como se dissesse, está vendo? Olha lá. Ficou um mês, uma noite ele acorda, bate assim na esposa, seja forte. Pegou a amante e se mandou. Se divorciou da esposa, casou com a amante e hoje está acontecendo isso. A pessoa acha que divorciando da esposa, sem que haja quebra de aliança, e se unindo formalmente a uma outra mulher, resolveu o problema do adultério. Não resolveu, só confirmou o adultério, que é o que você vê aí. Primeiro a pessoa adultera, depois larga a esposa, depois casa com quem adulterou, e acha que isso resolve o problema. E não resolve. Então, hoje nós estamos vendo lideranças entrando em pecado, e você vê, continua pregando. Quando você olha, fala, mas não é possível que essa pessoa não tenha consciência do erro, do pecado. Não deveria nem... Quer manter o pecado? Sai do púlpito, entrega à igreja, vai viver a sua vida como qualquer outro cidadão, mas não trabalhando na casa do Senhor, né? Então, a vida de Uzias, para nós, é um exemplo muito grande. Alguém começou bem e terminou mal. Começou com temor, começou com reverência, começou com dependência, e ao longo do tempo foi deixando a dependência do Senhor, foi abandonando a presença do Senhor, e o resultado foi excluído da casa do Senhor. Então, eu vou orar por nós, né? Porque quando a gente... Eu sempre falo, você não ensina para os outros, primeiro a gente se ensina para nós. Você não prega para os outros, primeiro a gente prega para nós. Eu não posso ter uma distância entre o discurso e a ação. Eu não posso pregar algo que eu não viva. Eu não posso ensinar algo que eu não viva. Se eu pregar alguma coisa que não faz parte da minha vida, a minha mensagem não tem credibilidade. E hoje você vê a pessoa no púlpito é uma coisa, fora do púlpito é outra, né? Não estou falando em termos de temperamento, cada um de nós tem uma forma de ser, um é mais sério, outro é mais engraçado, cada um de nós tem um temperamento diferente, mas eu falo a nível de caráter cristão. Se tem algo que nós precisamos nestes dias, é caráter cristão, porque dons enganam. A pessoa fala, estou vendo, Deus me levantou, olha, Deus está me mostrando, né? Então, isso pode enganar. Teve um pregador que foi numa igreja, pregou a mensagem, falou, Deus está me revelando 4 pessoas, chamou 4 pessoas à frente e deu um recado para cada um delas. E todo mundo, oh, glória, aleluia. Aí um irmão de outra igreja convidou um que estava nessa, falou assim, olha, vai vir um pregador na minha igreja muito bom, acho que o cara prega bem, você não quer ir lá? Falou, eu vou. E foi. Era o mesmo pregador que estava na igreja dele. Pregou a mesma mensagem, falou, Deus está me revelando 4 pessoas aqui, chamou as 4 na frente, deu a mesma palavra que tinha dado na igreja dele, ele falou assim, peraí, Deus tem o mesmo recado para 4, tem o mesmo recado para outras 4, igualzinho, falou, o cara é picareta. Então, isso pode enganar, mas o caráter não. E o que as pessoas mais precisam hoje é do caráter correto. É gente que tenha compromisso com o Senhor, porque o Espírito Santo testifica. Quando alguém é picareta, o Espírito Santo não te deixa em paz, fala, cuidado, está pregando muito bem, mas olha para a vida dela. E hoje as pessoas estão olhando mais para a obra do que para o caráter. E Deus não olha tanto o que fazemos. O que ele vê primeiro é o caráter com que nós fazemos o que fazemos. Então, que nós possamos usar esse exemplo de Uzias, né? Porque falta tão pouco para a vinda do Senhor Jesus, e tem vezes que você olha tanta coisa acontecendo no nosso meio. Pastor Isaac aí é de Columbus, tá? Lá
Estados Unidos, em Ohio, está aí também chegando, essa barba de profeta, e que nós possamos também ter esse mesmo cuidado. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo 4:1, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E é o tempo que nós estamos vivendo, nos últimos dias. E você começa a ver tanta coisa errada que daqui a pouco você fala, será que eu sou radical? Será que eu é que estou errado? Porque é tanta facilidade e tanta facilitação, né? É gente pregando coisas que você olha e fala, não é possível que essa pessoa seja crente. Gente falando palavrão de púlpito. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, mas não é... Tem um palavrão que quem é do interior sabe que a pessoa fala, mas aquele lá foi um palavrão, mas bota palavrão nisso. E continuou pregando. Eu falei, mas não é possível. Né? O outro culto botou música do mundo no louvor. Então, será que a gente que está tão errado, a gente é tão rígido, tão fundamentalista, tão radical, que a gente está se fechando de repente aí num... Mas não, é que a coisa está ficando tão porta aberta, tão porta larga, vale tudo, né? Igrejas inclusivas crescendo assustadoramente, né? Então, o LGBT, HFA, não sei o que, mais um, gospel, né? Então, você vê as igrejas aí aceitando tudo de qualquer jeito, né? É presbítero amaziado com não sei quem na igreja, é o ministro de louvor que adultera com não sei quem, é o pastor que tem amante. Teve um psicólogo, eu estava ouvindo um estudo, ele falou, olha, gente, eu estou lidando com pastores que eles saem do motel e vão para o púlpito, em adultério, e vão lá e pregam como se a vida deles não tivesse nada de errado, né? Então, que eu e você possamos ter essa consciência, né? Senhor, eu não quero entrar nisso, eu não quero seguir essas dissoluções, eu não quero me prostituir espiritualmente, né? Porque primeiro começa no coração, né? Depois vai para a prática, né? O caso de Davi é um exemplo, um homem segundo o coração de Deus, e tudo começou na mente dele, né? Olhou para a casa do vizinho, devia estar na guerra, não estava. Quando ele devia estar atento, fazendo o que lhe competia fazer, ele achou que não precisava, ficou olhando para a casa do vizinho, se interessou para a mulher do outro, aquilo entrou no coração dele, mandou trazer a mulher, e a gente sabe aí a consequência do adultério de Davi com Batseba, né? Então, que eu e você possamos ter esse coração sempre dependente do Senhor, sempre humilde na presença do Senhor, sempre reconhecendo a necessidade dele, não é em algum tempo, é todo o tempo, né? Até a vinda dele, porque é triste, faltando tão pouco, a gente se desviar como nós estamos vendo, né? Tem uma doutrina errada aí que acomoda muito bem o coração das pessoas erradas, que é uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez fala, quer dizer que uma vez... quem é filho nunca deixa de ser filho, eu sei, mas ele pode cortar a filiação, né? Porque a filiação é a adoção, né? Não é filho natural, é filho adotivo, né? E o filho adotivo pode ser emancipado quando ele quer viver a vida dele do jeito dele, da maneira dele, então vai embora. Então, não é que uma vez salvo, sempre salvo, não, né? Entrou um evangelho da graça aí que acoberta os pecados. Um pastor ensinando sobre a graça falou assim, irmãos, eu vou explicar para vocês o que é a graça. A graça é assim, quando nós nos convertemos, todos os pecados que praticamos são perdoados. E todos os pecados que nós estivermos praticando ou formos praticar também já estão perdoados. Eu falei, olha a sutileza do diabo aí, como se fosse tudo automático, né? Nada no reino de Deus é automático. O perdão está ligado ao arrependimento.
eu pequei, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu não quero mais, eu quero vida de santidade. Eu tenho perdão. Agora, eu pequei, não, mas está pago. Sempre conto a história do Joãozinho e do padre, né? O Joãozinho chegou para o padre e falou assim: seu padre, eu vim aqui me confessar que eu roubei 2 sacos de batata do seu Joaquim. Aí o padre falou: mas eu encontrei o seu Joaquim. Ele falou que você roubou um só. Não, mas semana que vem eu vou roubar outro, eu já aproveito e já confesso tudo agora. Então não existe isso. Olha, Senhor, me perdoa, porque eu adulterei. Mas eu não quero mudar, eu não quero largar o adultério. Então eu estou confessando, mas querendo manter a prática. Não tem perdão. Então, que eu e você, a gente possa ter esse coração sempre disposto a reconhecer erros, a, se precisar, sermos repreendidos, que o Senhor realmente ele nos repreenda ou levante alguém, se nós, em algum momento, estivermos nos afastando, nos desviando, porque é para o nosso bem, e que a gente possa manter essa dependência contínua do Senhor, porque com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele, nós somos mais do que vencedores. Sem Ele, não. Sem Ele, não há como. Eu queria fazer uma oração por nós. Eu não sei se alguém quer compartilhar antes da oração alguma coisa, né? Aproveitando. Desculpa, irmão, falei. Bispo, ore primeiro, vamos orar nesse momento, então, e abrir para perguntas, se for possível. Ok? Então, vamos orar e seguimos, então, abrindo para perguntas. Tá bom. Senhor, nós acabamos de ler um texto da Tua palavra. E aí, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós cremos na Tua palavra de Gênesis ao Apocalipse, Senhor. Ela contém ensinamentos muito importante para a nossa vida como cristãos e como líderes, Senhor. Nós temos uma responsabilidade muito grande, Senhor. As pessoas olham para nós e elas querem ver que nós praticamos aquilo que nós ensinamos. Senhor, nós acabamos de compartilhar a vida de um líder, um rei, responsabilidade muito grande sobre uma nação, e que ele começou tão bem, Senhor, dependente do Senhor, e enquanto ele buscou o Senhor o fez prosperar, deu vitória a ele sobre os inimigos, ele conquistou um nome grande, famoso, poderoso, mas em algum momento ele permitiu que o coração dele se apartasse do Senhor, se desviasse do Senhor, começou a ficar orgulhoso, achando que ele é que era importante, ao ponto de tomar decisões erradas, de fazer coisas que ele não deveria fazer, e mesmo sendo chamado a atenção, o orgulho impediu que ele enxergasse o erro. E o resultado, Senhor, foi que ele perdeu a posição, teve que ser retirado da casa do Senhor e terminou a vida dele muito triste. Nós não queremos seguir o fim de Uzias, mas sim o começo. Queremos ser em todo o tempo dependentes de Ti, Senhor. Em todo o tempo reconhecer o Senhor nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Senhor, não permite que o nosso coração se aparte do Senhor. Estamos vivendo um tempo que nós mesmos somos confrontados quando temos uma posição séria, quando temos uma posição firme no Senhor. Muitos tentam nos dissuadir a abrir mão do nosso caráter cristão, a apoiar erros, pecados, a concordar com posições que nós sabemos que biblicamente estão erradas. Mas, Senhor, nos fortaleça para nós mantermos essa firmeza cristã, mantermos a fé até o fim, assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi perseguido por causa da sua fé. Ele foi chicoteado, apedrejado, foi preso, sofreu, mas não abriu mão das suas convicções, das revelações que ele recebeu do Senhor e da sua posição firme doutrinária. Senhor, que nós possamos ter este caráter, esta firmeza, esta dedicação,
de não abrirmos mão, Senhor, da tua palavra por nada, nem por privilégios, nem por benefícios e nem por pressão de quem quer que seja, porque nós vamos prestar contas a ti. Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Senhor, eu oro para que cada um de nós, eu, meus irmãos, companheiros de ministério, possamos estar sempre firmes na tua presença, Senhor. Sempre fortes na tua presença, Senhor, para continuar levando o evangelho onde o Senhor nos enviar e nós sermos a mesma pessoa que começamos contigo e queremos terminar contigo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluia, aleluia. Bom, em primeiro lugar, quero deixar aberto para os pastores, nossos amados irmãos aí que queiram perguntar ao bispo. Já quero dizer para o bispo Souza que tem a minha admiração maior ainda do que já tinha por essa palavra ministrada, porque é uma palavra que precisa ser ministrada, que todos nós temos dezenas e dezenas, muitos casos para contar nessa caminhada, e de decepções, de frustrações, de histórias semelhantes, só trocam os nomes, mas o espírito é o mesmo, né? O que se move nessa ação maligna que tem, muitas vezes, destruído até comunidades, igrejas, né, que têm enfim, conflitado por conta desses dilemas. Eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer aqui vou fazer uma citação do Aloísio, recente, que ele fez, e sobre essa palavra que o bispo trouxe. O Aloísio citou recentemente uma postagem falando sobre os dons são do Espírito Santo. Isso é muito interessante, né? Tem propriedade, né? Os dons têm propriedade. Então, o Espírito Santo se move. Vamos usar aquele versículo que diz assim, usar como princípio, né? Não só para o casamento, embora tenha sido citado muito aqui sobre união, sobre casamento, sobre histórias desse tipo, mas o princípio de que o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, o que Deus une, o homem não tem poder para separar. Mas nós estamos vendo situações constantemente na nossa caminhada de desacordos, de quebras de aliança, de desarmonias, não é? E aí a gente pensa o seguinte, aquele pensamento, nós vemos de uma escola pentecostal, lá de trás, de que o dom, você tem o dom, vai responder pelo dom, vai caminhar como dom, talvez um pouco confuso, como era que se movia o Espírito Santo na antiga aliança, quando dava por medida a certas pessoas, como o caso de Eliseu, que mesmo morto, nos seus ossos, ao ser tocado o soldado nos ossos de Eliseu, ele reviveu, o que significa que ele tinha nele estava impregnado nele um nível de unção sobrenatural. Mas quando a gente passa para a nova aliança, e não só esse artigo que o Aloísio pode falar com propriedade, porque foi ele que escreveu sobre isso, os dons espirituais, mas também pensar que não só os dons espirituais, por exemplo, quando falar armadura de Deus, que essa turma dessas linhas triunfalistas gostam muito de Efésios 6, a armadura de Deus, porém, é claro que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, mas a armadura é de Deus, ou seja, ela sempre é dele. Então, é impossível pensar que o que faz ficarmos com dedos, como citou aqui nas histórias, e às vezes, você está sendo radical, você está sendo muito criterioso nisso, você está julgando essa situação com muita severidade, mas a realidade é que o dom é do Espírito Santo. As armaduras são de Deus. E aí, como pensar que uma pessoa que, como está lá na carta à igreja de Éfeso, lembra de onde você caiu e se arrepende. Se não, virei e moverei de ti o candeeiro. Vou tirar
de você, essa unção que parece que reveste sobre os ungidões, e aí eu faço o que eu quero, porque eu sou ungidão. Então, a gente acaba entrando, aí as pessoas confundem, não posso falar, e aí se submetem, e você vê, às vezes, comunidades e igrejas, às vezes, se arrebentando por lideranças que vão com essa linha de pensamento, que o cara é um ungidão, então não se pode falar nada, não se pode criticar, não se pode apontar e dizer isso está errado. Isso está errado, isso não está certo, essa atitude está errada. E aí, eu vejo aqui que Uzias não respeitou os ministérios, ele não respeitou o ministério dos sacerdotes, e ele foi imediatamente punido com a lepra, que levou ele para a sepultura, ou seja, ele ficou em recluso e o levou para a sepultura e para o esquecimento. Eu tenho aqui eu nem vou dizer que é a Bíblia de Jerusalém, que será que é a Bíblia católica, né, da Paulina, mas eu gosto da leitura da tradução, e tem aqui no rodapé uma mensagenzinha dizendo o seguinte: os escritos sobre Uzias ou foram apagados ou se perderam, tamanha foi a decepção, é o que o bispo falou. Deus teve de assim, no tempo, morreu Uzias, então veio a glória de Deus e se manifestou. Né? É como o chamado de Abraão no capítulo 12, vem o 13 e o 14, e Deus fica em silêncio. Aí no 15, Deus vai lá e renova a aliança com Abraão, porque ele sai da tua terra, da tua parentela, mas ele carregou sobrinho, carregou a turma com ele, e aí vem um momento de ajuste. Então, a minha pergunta, o que eu gostaria de perguntar ao bispo, dentro dessa palavra, claro que ela traz luz sobre isso, o procedimento. O arrogante é um sinal de fraqueza, o arrogante é um sinal de imaturidade, de medo, de covardia. O arrogante esconde isso, né? Então, ele é arrogante por isso. Então, ele tenta se impor, e falta humildade, falta o quebrantamento, e a gente vê na história que sem o arrependimento, quanto mais próximos, quanto mais perto do Senhor, mais expostos está a nossa condição, os nossos erros. Quanto mais consagrado, ou gosto da palavra santificado, né? Consagrado, nós fomos consagrados, mas quanto mais santificado nós nos santificamos, mais exposto fica as nossas inseguranças, nossos medos, nossas fraquezas, né? Então, mas isso é o retrato na realidade hoje das lideranças. Esse escudão, essa ideia do ungidão, né? Em 2006, nós fomos chamados a Brasília para a consagração apostólica. Então, tivemos ali um movimento. O que foi passado no seminário apostólico, que era um seminário apostólico, era o conteúdo do seminário apostólico era a chamada missionária. Foi um negócio assim, quem está na linha de missionária, missiológica, pensou assim, agora, olha o argumento, não é mais aquele irmão lá no fundo da igreja que vai, ninguém tem compromisso, não, agora é Paulo, Silas, Timóteo, é a liderança que vai fazer, que vai para o campo, que vai desbravar, mas isso era engodo. Na verdade, era um grande festival de poder, de título e tudo mais. Isso não aconteceu. Não estou dizendo que não há obra missionária brasileira, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi um desfile de poderosos, de linhas de piramidal. Eu saí disso, sabe disso? Eu saí disso. Então, 15 anos vivendo dentro de um movimento piramidal, uma pirâmide, onde a cabeça da pirâmide até hoje sobrevive lá, a pontinha hoje da pirâmide, não mais a grande pirâmide, porque a base já se deteriorou toda. Então, na verdade, é a forma multinível, né, que foi criada dentro aqui no Brasil, ministerial, e no mundo, em vários lugares, né? E outros países foram saindo disso. Mas então, eu creio que essa palavra, Bispo Souza, é uma palavra para esse despertamento, para essa avaliação, como colocou aqui, para se examinar todos os dias levantarmos e nos examinar a cada dia se estamos alinhados ou se estamos, por alguma forma, em prejuízo de algo, né? Então, eu queria saber se eu estou empolgado demais com a mensagem ou se, de fato,
é isso mesmo, a coisa está um pouquinho mais séria e a gente precisa dar mais atenção mesmo. Outra coisa, a gente vê as pessoas preocupadas muito com títulos. No corpo de Cristo não tem cargo. No corpo de Cristo tem função. Paulo compara o corpo humano com o corpo de Cristo, né? Que o corpo é um só, mas ele tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Então, criou-se, não só no Brasil, né, como no exterior, a ideia de que um apóstolo é superior a um mestre, a um pastor, a um profeta, a um evangelista, como se fosse uma categoria que vai no topo da pirâmide, né? Como você falou. E não é. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono, estão tudo na mesma posição diante de Deus. Ela não é de cima para baixo. Só que criou-se isso, então a pessoa, quando recebe uma consagração apostólica, ela acha que ela teve um upgrade na função. Não existe upgrade de função. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer o resto da vida. Né? Aquilo que chamou cada um para fazer, não adianta. Nós não podemos entregar aquilo que nós não recebemos. Então, eu só posso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E não adianta eu querer ser a função do outro, ou querer exercer a função do outro, não vai funcionar. Não adianta o pé querer fazer o que a mão faz, querer pegar comida, botar na boca, não vai funcionar direito. A mão foi feita para isso, o pé não. O pé foi feito para dar equilíbrio, a perna para andar. E no corpo de Cristo é isso, só que nós vemos, eu vou ser pastor, eu quero ser pastor. Você tem chamado pastoral? Se você tem, é correto que seja chamado de pastor. Se tem chamado apostólico, é correto que seja chamado de apóstolo. Se tem chamado de mestre, é correto que seja chamado de mestre. Mas nós vemos pessoas perseguindo títulos, até criam-se títulos que nem existem na Bíblia, né? Unções que tem por aí que, né? Nem na Bíblia existe. Por quê? Aquela busca, né? Teve uma aí que recebeu unção de rei. Tem aí no YouTube. Ele foi consagrado a rei, com coroa, né? Em outra igreja aí tem o sumo sacerdote. Né? Não sei se vocês viram. Ele foi até para o Rio de Janeiro, saiu de São Paulo, foi para o Rio. O sumo sacerdote vai estar aqui. O sumo sacerdote na Bíblia, no Novo Testamento, é Jesus. Nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus, né? Mas a gente vê essa vaidade, isso é orgulho, é vaidade. Quem realmente quer trabalhar não está atrás de cargo, não está atrás de função, não está atrás de título. Ele encara que eu estou aqui para servir ao Senhor, servir ao corpo de Cristo. Quando existe essa visão, eu não estou... É que nem uma vez na rádio, alguém ligou e falou, pastor fulano, pastor, não, meu filho, você não sabe que eu sou apóstolo? Ficou indignado, né? Às vezes as pessoas... Eu tenho a função de bispo, até o pastor Aloysio foi quem nos consagrou aqui, né? Veio aqui em Vinhedo, né? Quisemos que fosse ele, né? Pelo relacionamento, amizade, carinho, não é porque, né? Mas porque a afinidade que a gente tem, foi quem trouxe uma palavra para nós sobre isso, botou o apóstolo, que era o pastor João Lemos, na parede, né? Se você rejeitar a unção, porque ele é apóstolo, o apóstolo João Lemos, se você rejeitar, você está impedindo algo de Deus para a igreja. Quando ele falou isso, o apóstolo tremeu e falou, não, tudo bem. Né? Então, naquela ocasião, nós vimos o quê? Era alguém que não estava atrás de uma posição, não estava atrás de um título, mas tinha a função apostólica e foi consagrado a isso. Mas o que nós estamos vendo hoje é justamente pessoas que estão aí, até pela internet se tem consagração, né? Eu ia falar uma outra coisa também, eu acabei esquecendo. Não sei. O bispo tem... Aqui na sua citação daquele caso que o irmão contou aqui, não vou repetir, mas já que o irmão falou sobre procedimentos de pecado e repetidos e tudo mais de liderança, e aí você encontra ali práticas ou de pensamentos, a princípio parece de romanismo, né? Depois eu pensei, não, ele pensou que, eu acho que era mormonismo, ele tinha algumas confusões ali doutrinárias, mas a questão hoje, você pega a rede... Né? Safadeza. Você na rede hoje você tem citações budistas, Confúcio, você tem de tudo.
e é tudo atribuído, é como se fosse o Evangelho. É uma coisa que eu estou falando isso, inclusive, porque o irmão tem esse ministério de ensino, e a gente percebe a carência que tem muitos, exatamente de formação, porque falou dos palavrões aí das músicas seculares cantadas dentro da igreja hoje com naturalidade, falar palavrão no púlpito. Eu também aqui já ouvi palavrões as pessoas falou isso mesmo, e sendo falado com naturalidade, aí a gente fica pensando, se a gente falar, não, mas e aí as nossas bases lá, a raiz, nós somos crente raiz, não somos crente Nutella, não, somos crente raiz, né? Mas tem essa turma hoje que parece que é tudo permitido, que se desculpa tudo, não é? E que a gente cria-se muita novidade. Então, acha que se você criar na igreja, montar, que isso vai... Quando você vê João Batista, ele pregava no deserto. As pessoas iam ao deserto para ouvir João Batista. Então, onde a palavra de Deus está pregada, a unção está fluindo, as pessoas vão. Quem é sério, quem está precisando, quem está buscando, vai. Mas cria, aí começa a seguir um modismo, né? Então a igreja tem que estar pintada de certa cor, tem que ter não sei o quê, tem que ter luz, tem que ter fumaça, tem que ter não sei o quê, e usa como se isso fosse. Aí a palavra de Deus, que é o mais importante, não tem espaço. Um pregador foi convidado para pregar num evento da igreja, teve tanta coisa, que a hora que chegou a hora dele pregar, falou assim: só vai ter uns 15 minutos aí para trazer uma palavra. Louvor, não sei o quê. E inventaram tanta coisa de palavra mesmo, que é o que dá alimento, que é o que dá a direção, que a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra salva. 15 minutos. Ele falou: eu fiz uma introdução, preguei lá, porque você vem com uma mensagem, você não tem liberdade de pregar a mensagem. Então, nós temos que voltar às veredas antigas, né? A simplicidade do evangelho, falar mais de Jesus. Pode notar, falei na outra live, não se fala mais de Jesus, as músicas já não têm o nome de Jesus, né? Nós estamos perdendo a essência do evangelho, isso gera apostasia, gera más lideranças, gente sem formação, gente sem princípios, gente sem caráter. Um presbítero foi consagrado numa igreja, todo mundo sabia que ele era drogado e adulto, ele foi consagrado a presbítero na igreja. Então, uma falta de compromisso com as coisas de Deus que... Eu estou catucando o Luiz, mas ele está lá na dele, não quer saber de falar nada. Aquela que ele abriu a boca. Só está lá. E aí, o que acontece? Teve uma vez que o Luísio, muitos anos atrás, né, a turma todinha era adolescente, ele se invocou lá com a falta de interesse de alguns pelo estudo e tudo, ele pegou lá aquelas enciclopédias antigas, Barça, Delta, Larousse, desceu aquilo tudo e falou: você de A a B, você de C a D, lê, cada um vai ler um. Então, cada um vai ler, chega de ignorância, né? Não tinha tanto acesso ainda à internet na época, né? Então, leia, você vai ter que ler, está aqui, vai um Moby Dick, vocês não conhecem nada, vocês não sabem nada. Então, hoje, a gente vai precisar fazer alguma coisa do tipo: está aqui o Inário, está aqui o cantor cristão, está aqui o Salmos e Hinos, está aqui a harpa cristã, e vou botar cantar algumas músicas. Outro erro que entrou no nosso meio é o coaching gospel, né? Sim. Que é o causar um impacto, promover as pessoas, né? Mexer tanto com o emocional dela que elas saem do culto arrebentando. Isso aí eu acho assim, a prática do coach, a prática administrativa, o foco da alma no sentido da preparação é excelente dentro daquela área. Mas quando você confunde uma reunião, o foco espiritual, a mensagem, a revelação de Deus, da mensagem que vem de Deus, e você coloca técnicas e práticas, e aí você começa a usar, como muitos líderes usam, a neurolinguística como ferramenta, você começa a usar essas ferramentas, ele começa a acreditar. É por isso que ele vai chegar naquela conclusão que você colocou lá. Deus antigamente eu fazia as coisas dependia do Espírito Santo, mas hoje eu não dependo tanto do Espírito Santo como antes. O camarada, para chegar a falar isso,
é porque ele tem hoje um monte de ferramentas que ele acredita que ele resolve do jeito dele. Ele parece uma diaconisa que nós tivemos há muitos anos atrás, que veio lá do norte do país, que ela era muito engraçada, era uma pessoa muito divertida, mas ela tinha um caráter, assim, um comportamento, quando ela dizia assim: pastor, eu não entendo esses seus outros obreiros. Eu falei: o que é, minha irmã? E eu não vou falar o nome dela, não. Tudo eles querem fazer reunião, tudo eles querem resolver para reunião, e ficam, e oram, e ficam gritando, chamando Jesus. Eu digo para Jesus: Jesus, eu não vou nem incomodar o Senhor, só me dá 5 minutinhos que eu vou lá e resolvo eu mesmo. Então, eu falei: então a irmã precisa de uma preparação. Eu não fico, eles ficam lá e a dar as mãos e ficam clamando para Jesus, e ficam com Jesus. Eu resolvo, eu falei: Jesus, não se preocupe, eu vou lá e vou resolver o problema com aqueles irmãos. Deixa comigo, então, eu não preciso do senhor, não se incomoda, não, né, Jesus? Deixa aqui para você. Então, mas isso de um líder achar que ele chegou na posição do ungidão, que ele conhece, que ele está ali, que ele agora ele pode fazer, que ele pode responder, porque ele já tem um aprendizado, porque ele já tem uma sabedoria, não é? E geralmente o que vem aí, a experiência que o irmão contou, nesses lugares a gente vai encontrar maiores escândalos e coisas mais horripilantes, onde deveria se vende tanta marketing de santidade, é onde você encontra os maiores absurdos naqueles lugares. A Luiz agora ficou provocado, ele entrou. Não é isso, não. Eu fiquei me lembrando o texto das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurado os humildes, que em algumas versões está pobres de espírito. Quando você vai ao grego, a palavra é totalmente dependente. Ou seja, mendigo é o que mendiga, chega a um ponto de mendigar, de suplicar, porque nada tem em si. Que é a mesma palavra que diz: ele se esvaziou se humilhando. Que Jesus mendigou a forma humana. A pior coisa que nós podemos viver numa vida espiritual é a não dependência de Deus. A não dependência de Deus é o caminho da queda, é o caminho do inferno, é o caminho da condenação eterna. Tudo que o Bispo Souza nos falou hoje está dizendo: você é ou não é dependente de Deus? Em outras palavras, como Leonardo Ravenhill falava, né? Não me venha com essa balela de crente carnal, dizia Leonardo Ravenhill. Ele disse: se é carnal é porque nem é crente, precisa se converter. Nós precisamos de um novo Leonardo Ravenhill, de um martelo de Deus, chacoalhando a igreja, levando a igreja ao quê? Ao quebrantamento. Ao quebrantamento mesmo, porque isso também, eu não sei se o Souza concorda comigo, eu diria que é uma evidência de que logo virá um arrasador avivamento, porque é a única coisa que resolve. Se não vier um derramar gigantesco do Espírito Santo, se não vier aquele mover de um Whitefield, de um Wesley, de um Finney, se não chegar uma coisa como essa, a gente está numa situação terrível. Eu acho que nós estamos na segunda hipótese, viu? Nós estamos vivendo isso. Porque a tendência do pecado é crescer. O que traz o juízo de Deus é o crescimento do pecado. Porque Deus tem uma medida. Quando o pecado atinge a medida de Deus, o juízo vem. Foi assim nos dias de Noé, né? Foi assim que no Egito, quando atingiu a medida da maldade dos amorreus, então Deus veio com juízo no Egito. Então eu creio que o que vai realmente trazer o arrebatamento é que o pecado... olha como é que está a mídia para o movimento LGBT, um monte de letrinha que vem depois. As empresas agora estão investindo em propaganda maciça, apoiando
Então, é um rolo compressor. Como eu gostaria que Jesus derramasse assim um poder e destruindo toda essa malignidade, né? Mas é um rolo compressor tão grande que nós vamos ser confrontados com a nossa fé. E se a igreja no Brasil não se posicionar, pode se preparar para a grande perseguição que vai vir aí a partir das próximas eleições. A igreja brasileira ela tem que voltar à simplicidade do evangelho. Meu avô dizia uma coisa, ele disse, às vezes nós acabamos aceitando certas coisas que são inaceitáveis para Cristo. Quando eu estive na Escócia, o pastor estava falando para mim assim, olha, aqui nós não podemos pregar, nós temos que dizer, a Bíblia diz, eu não posso dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que dizer, olha, a Bíblia diz que Jesus... Eu falei, mas por que essa? Porque a igreja ficou calada quando devia falar e agora ela quer falar e não pode, ela está proibida. Está para acontecer a mesma coisa no Brasil, gente. Exato. Desculpa, eu vou entrar num terreno aqui, mas a gente tem que falar. Está tudo preparado para a esquerda voltar para o poder ano que vem. A menos que Deus realmente traga uma visitação sobre o nosso país, o avivamento, não aquele avivamento de gente caindo para tudo quanto é lado no poder, um avivamento de arrependimento, de mudança, de busca, de coisa, nós podemos ser surpreendidos aí. Porque existe uma estratégia montada para a derrubada do poder e a volta da esquerda. E a esquerda odeia os evangélicos. Não vem dizer que não, porque eles estão botando que o Bolsonaro só está... Gente, não estou falando de política, estou falando de coisas que eu tenho muito claro, não defendendo esse ou aquele, mas a gente não pode deixar de tocar, não, porque fica aí, líder não fala de política, líder não... É isso que o diabo quer, que o líder se omita. Então, veja, foi tudo montado para o retorno. Inclusive, por que não querem urnas auditáveis? Se elas são sérias, deixa auditar. Qual é o problema? Mas por quê? Porque há uma estratégia montada para isso. E se isso acontecer, eles dizem que quem apoia o Bolsonaro são os evangélicos. Ou seja, eles já estão de olho ruim para cima de nós. Se isso acontecer, olha, é começar a se preparar para a grande perseguição que vai vir sobre a vida da igreja. Então, nós temos uma chance de reverter isso. Uma chance de despertarmos e começarmos realmente a nos posicionar espiritualmente. Eu não estou falando de sair por aí fazendo passeata. Espiritualmente e bombardear o céu e repreender todo o mal. Eu faço isso toda noite aqui em casa, eu e minha esposa. Agora, se todo mundo começar a orar nas igrejas, né, orar pelas autoridades, por todas, não é por essa ou por aquela, para que Deus venha e faça o que ele tem que fazer, e começar a repreender, porque antes de ser natural, é uma guerra espiritual, ela está acontecendo nas regiões espirituais. É o bem contra o mal, é Deus contra o diabo, entendeu? Então, nesse meio aí estamos nós. Nós recebemos autoridade para mudar as circunstâncias, para mudar as situações, e temos que nos posicionar, sim. É sério, irmão. Estamos num Bispo, momento... nós estamos já com o tempo já dentro do proposto, mas a palavra hoje foi muito, muito boa, despertamento para a nossa vida, para que possamos refletir, precisamos nos examinar em tudo isso e ver aquilo que precisamos, né? Semana passada, o Hélio falou uma coisa muito interessante. Ele disse, o Hélio de lá de Taubaté, né, esteve conosco, e ele disse o seguinte: todos os dias nós devemos levantar e ver o que podemos fazer para fazer a visão que Deus nos deu se expandir, ir mais adiante. Ou seja, temos que estar sempre avaliando o que posso fazer para alcançar o propósito, para alcançar aquilo que Deus, de fato, depositou na nossa vida. Ou seja, não desperdiçar tempo, não ficar perdendo tempo com coisas que nada tem a ver com aquilo que Deus quer, de fato, mover na nossa vida. E agora, hoje, veio a reflexão sobre aquilo que precisamos
tirar, remover, até desconstruir coisas que podem estar construídas e edificadas de forma equivocada, em muitos pensamentos, em muitas coisas que são apenas vaidades e nada mais do que vaidades. A nossa expectativa para engatar aí o vagão na composição é que essa é a finalidade da ARC, no sentido daquilo que nós estamos fazendo hoje, que é o trabalho com os relacionamentos, com as igrejas, com os trabalhos, com os pastores, com os líderes. Por quê? Isso não é algo de agora, isso é algo lá desde a época lá de trás do Quórum, Corações Unidos. Não é uma unidade doutrinária, no sentido, uma unidade de projeto, mas uma unidade de coração, de fato, perceber a palavra do conselho que o Senhor deu àquela igreja, dizendo, vê, examina, arrependa-te e volta à prática do primeiro amor, como o Aloysio falou aí, voltar ao princípio, né? Voltar à prática do primeiro amor. Então, nós vemos hoje pastores, há muitos pastores hoje, muitos líderes hoje, que estão perdidos no sentido, não é perdidos no sentido... por exemplo, promovemos um café, uma reunião, nós percebemos que há muitos que buscaram isolamento, buscaram fazer as coisas isoladas, e hoje eles estão sentindo que isso não leva a nada, que nós participando do mesmo, nós somos parte do corpo, nós precisamos estar juntos, precisamos aprender uns com os outros, aquilo que eu posso estar perguntando ao Senhor e buscando o Senhor está respondido na vida e no ministério de outra pessoa. Então, é a comunhão e o respeitar a visão que Deus colocou na vida do irmão que traz esse enriquecimento e essas respostas. Então, a promoção que a ARC, o que propõe a ARC é exatamente essa aproximação. Há outros pilares de plantar igrejas, há outros pilares de ajudar e equipar igrejas e até abrir igrejas em cidades, mas isso são outros aspectos da ARC. O primeiro é esse, é estabelecer comunhão, é buscar entender que nós estamos aqui conectados com várias regiões, lugares e outros que participam, que são parte em outros territórios, mas é o corpo de Cristo, né? E nós sentimos que, de algum modo, vai chegar o momento em que nós vamos reconhecer a necessidade de ter essa unidade prática, ou seja, a gente vai precisar disso mesmo, né? Você vê, hoje, eu acabei de receber uma mensagem lá de Minas para orar pelo ministério Getsemane, lá do pastor Jorge Linhares. Jorge Linhares, porque tem uma ação contra a igreja que amanhã vai ser julgada por conta de gênero, ou seja, por posição da igreja. Então, ele falou, amanhã vamos enfrentar uma ação na justiça e eu quero pedir oração. Então, ela veio parar aqui, ou seja, todos nós, isso interessa a todos nós, isso não é só um problema Eu vou dar um exemplo, quando o pastor de BH foi levado preso por causa de som da igreja, ele foi levado preso. Sabe em que o juiz se baseou? Num pastor da nossa igreja, lá de Leopoldina. O pastor da nossa igreja de Leopoldina, ele foi aberto um processo por causa de som, e a igreja dele tinha todo o trabalho sonoro preparado, mas aquilo era uma perseguição exatamente da esquerda que estava no poder na época. E aí, o que eles fizeram? A juíza, que era do movimento católico local, como a igreja havia adquirido o horário das 6 horas, e a hora das 6 horas era a hora da Ave Maria, eles ficaram muito chateados que a rádio passou a lugar para... E o pastor já não fazia mais Ave Maria, mas orava o Pai Nosso, enfim. Então, eles ficaram muito invocados. O que a juíza fez? Ela transformou aquela ação, uma ação civil, numa ação criminal. E aí ela condenou o pastor. Ele ficou condenado, ele ficou 2 anos... Ele não foi preso, mas ele foi condenado, e por 2 anos, sabe qual era a condenação? O senhor não pode frequentar prostíbulo, o senhor não pode se embebedar, é para humilhar, o senhor não pode ser pego nisso. Condenou, e essa condenação deu jurisprudência. Essa condenação é boa. Então, mas ela condenou ele... Não deve fazer, devia pegar uns aí, uns que estão por aí.
ela condenou, mas essa foi a base da jurisprudência para que um outro pastor em Belo Horizonte, por causa de som, transformasse a ação também em Belo Horizonte desse pastor em criminal, e o pastor também foi condenado. Entende? Aí você vê o camarada lá na porta com aquela maquininha para medir o som. Claro, a gente está pós-pandemia, claro que hoje as coisas já não estão como estavam, estou falando de antes da pandemia, mas mostrando que se nós não tivermos de fato essa consciência de que não adianta pensar, não, é com ele lá, isso vai... Acho que a pandemia trouxe essa lição, mas o mundo ainda não fez a lição ainda, não entendeu ainda. Que nós somos corpo, né? Nós somos Exato. corpo. Um sofre, o outro sofre. Exato. E não adianta, isso aí vira base para que o outro, a perseguição se vá embora. O outro se baseia naquilo para, já que entendi, então vamos usar isso agora. Não, então, e se ganha contra um, vai pegar os outros. É só uma questão de tempo. Sim. Se perde, para. Se ganha, vão pegar aquele. Aí começa uma caça, né? Verdade. Esse pastor Ricardo, pastor Ricardo não podia sair da cidade, ele tinha que assinar o livro no fórum. Quando ele vinha ao Rio de Janeiro, ele tinha que assinar, dar o trajeto, o horário que ia voltar, como se tivesse uma tornezeleira. Não tinha, mas era como se tivesse. Ele tinha que comunicar para ir para lá e para cá, e porque ele aceitou a condena, pediu a condenação para não condenar os meninos do louvor, porque a condenação era para todos. E aí ele assumiu a culpa de tudo. Não, eu sou, e para não pegar um moço um menino de 25 anos e ter já a identidade manchada com uma condenação, né? O futuro dos meninos. Então, ele teve que assumir. Mas isso deu base para que o pastor em BH também fosse condenado. E nós temos que acordar para isso. Nós precisamos acordar rápido. Bispo, muito obrigado aí pela sua... Olha, deixa eu voltar lá na frente que eu não posso esquecer, não. O irmão começou falando sobre a plataforma móvel, né? A inteligência artificial, esse trabalho. Isso aí seria interessante depois marcar com a Luísa, a gente queria conversar um pouco sobre isso, porque nós estamos começando lá em Botafogo um trabalho, mas querendo chegar nesse ponto aí, que é pela internet. Então, queríamos ver aí o que pode nos ajudar, nos orientar nessa área de como desenvolver essa plataforma, né? Ele é no sistema só operacional da Apple, não? Não, é uma plataforma que nós compramos mesmo, né? Então, eu não lembro qual foi a empresa, a gente checou várias plataformas que estavam no mercado e adquirimos aquela que mais se aproximava daquilo que nós queremos, né? Tanto é que teve que fazer algumas adaptações, ajustes. Amém. Então, não foi nem do Google, nem da Apple, não. Foi uma plataforma que uma empresa desenvolveu, ela tem aí no mercado, né? E a gente acabou adquirindo. Amém. Nós estamos para convidar o pastor Helder para vir aqui ao Brasil, né? Vamos ver a questão da pandemia, trazer lá de Chicago e vir para cá para a gente fazer uma reunião e vamos convidar você para estar junto, para a gente temos aquele mútuo reconhecimento lá no dia que o meu pai faleceu, lá anos atrás. Eu recebi lá no cemitério, o pastor me trouxe num quadro o título de mútuo reconhecimento com o IFC, junto com a Christian Life em Chicago, do curso de formação de líder, de teologia, e ele me deu aquilo como uma... Tipo assim, a missão continua, fica feliz, fica... Né? E foi nesse dia, não posso esquecer isso, é muito interessante, é marcante, né? Tá bom. Então, Deus abençoe. Pastor Luiz, quer falar mais alguma coisa? Quer anunciar algo aí para a semana que vem? Nós temos aqui, para a semana que vem, né, a primeira reunião, é o pastor Glaze, dos Estados Unidos, né, ligado lá ao trabalho da Ark Church. Então, eu creio que será algo bem interessante. E eu quero salientar, né, que há muitos anos já que temos um relacionamento tanto com João Lemos quanto com
Bispo Souza, do Instituto de Formação Cristã, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Foi uma visão que Deus deu, que eles tomaram. Espero não estar cometendo nenhum erro Não, tá certinho. no relato, né? Que vieram para o Brasil com uma visão, com esse trabalho fantástico de formação, de palavra revelada e tudo. E eles, hoje, até a nível de pós-graduação, em todos os sentidos, eles estão ministrando para abençoar a Igreja de Cristo. Nós temos um convênio com a Florida Christian University, né? Que a pessoa pode ir para mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas eu agradeço aí aos irmãos, ao tempo que foi dedicado. Eu creio que a gente extrapolou um pouco, né? Não sei se o objetivo era chegar até agora. Foi ótimo. Eu saio daqui e vou para a igreja agora ministrar. Amanhã nós vamos ter, Bispo, nós vamos ter amanhã um round table que é com Philip Murdoch, com John, não leio o nome, da Life Church de Memphis, Estados Unidos. Ele é participante da ARC também do Alabama. Vai ser amanhã às 7h30. Eu vou mandar para todos, então, no Zoom. Quem vai dirigir essa reunião é o pastor Philip Murdoch. Amanhã, então, vou mandar para vocês, 7h30, e vai ser muito bom, pastor John, ele é da Life Church. Então, eu vou mandar esse convite também, que o pastor mandou. E o Gleice está confirmando, a presença de quinta-feira que vem. Ele vai estar conosco. Ele tem nos ajudado aqui com a ARC Brasil, ele tem nos ajudado como apoio junto ao Greg Surreto, que é o presidente da ARC, e ele vai estar conosco, vai participar conosco, ele deve trazer eles falam muito sobre plantação de igreja, vai ser muito interessante. Então, todos aqui estão convidados também. Agradeço mais uma vez, Bispo Souza, pela palavra e por estar conosco, a todos os amados que estão aqui. Deus abençoe a todos. Eu vou pedir ao pastor Aloísio de Moraes. Vamos deixar aqui com... Isso, Aloísio. Ora por todos e vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por toda esta palavra que nos foi transmitida, e te pedimos aquele coração quebrantado e contrito. Te pedimos, ó Deus, o quebrantamento necessário para, arrependidos, nos voltarmos ao Senhor e buscarmos a tua face e realizar a tua vontade, a fim de que o Senhor nos livre, ó Pai, de sermos esmagados por um juízo que de fato merecemos, mas carecemos agora da tua graça. Nós louvamos a Deus pela vida do Bispo Souza, abençoamos agora a ministração, tanto dele como de todos que estarão buscando fazer a tua obra neste momento. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Quero agradecer ao Bruno, ao André, Vânia, ao Isaac, ao pastor Robilton também, ao Clay, Jonatas, Marcos, todos que ficaram aqui conosco participando, e semana que vem ou amanhã já estão convidados. Também é uma oportunidade de conhecer mais pastores, mais ministérios que estão participando conosco. Tem vindo um grupo muito bom, Luciano Subirá, Costa Neto, Samuel Souza, e amanhã vamos estar juntos nessa sala, às 7h30. Bispo, muito obrigado, shalom, graça e paz. Aleluia.